Muito boas tardes. Gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos a esta que é a sexta sessão do ciclo de conferências O Capitalismo em Questão, dedicado, neste caso, ao tema O Capitalismo e a Ideia de Socialismo. Eu chamo Gonçalo Marcelo, organizo estas sessões com o Luís Carvalho, da FEP, que não está aqui neste momento, provavelmente juntar-se-á a nós mais tarde, durante a discussão. Vou apenas relembrar um pouco do que é que se tratam estas sessões, sobretudo para as pessoas que porventura possam estar connosco pela primeira vez e que não terão assistido às sessões anteriores. Isto é um ciclo de conferências que tem decorrido online, em todos os casos, e que, no fundo, olha para esse fenómeno massivo que está connosco desde a modernidade, que é o capitalismo, e tenta olhar para ele de um ponto de vista, vamos dizer, histórico e crítico. Isto é, assumindo que o capitalismo é uma realidade mutável, que sofre transformações, que tem alguns aspectos que podem ser questionados e criticados, e tivemos aqui sessões sobre diversas questões, como as questões dos impactos ambientais, as questões da organização do trabalho, as questões das desigualdades e da redistribuição de rendimento, as questões da felicidade, as questões da inovação. E agora, nesta sexta sessão, vistos todos estes aspectos minimamente problemáticos dessa realidade que é o capitalismo, e tendo em conta que esta sessão é, na verdade, a última desta fase do ciclo, portanto, o ciclo aconteceu durante este ano letivo, e vai terminar agora esta fase até ao verão. Depois teremos mais algumas sessões depois do verão, mas dizia eu, depois deste levantamento de diversos aspectos do capitalismo, hoje, no fundo, hoje temos uma sessão um pouco diferente, porque pretende complementar ou acompanhar esta reflexão crítica sobre o capitalismo de uma análise de uma ideia relativamente alternativa ao capitalismo, ou pelo menos que acompanha a ideia e a prática do capitalismo enquanto sua sombra, que é a ideia do socialismo. Vamos então tentar perceber o que é isso do socialismo, o que é a economia política do socialismo, e temos para isso, como sempre, dois convidados, a quem agradecemos muito a presença. A sessão vai decorrer, como é normal, com as outras, com a seguinte estrutura. Há uma primeira intervenção, que no fundo é uma conferência, e que vai ser dada pelo Pedro Teixeira, e depois a essa conferência segue-se uma segunda intervenção, mais ao jeito de comentário, à primeira conferência, e que vai ser feito pelo Nuno Ornelas Martins. Possivelmente o Pedro depois responderá brevemente àquilo que o Nuno comentou em relação à sua própria intervenção, e seguido a isso, digamos que no total de tudo isto passar-se-ão 45 minutos, mais coisa menos coisa. No final de tudo isso, há então uma sessão igualmente importante de perguntas e respostas, de debate, que é completamente aberta ao público. Nessa altura, estão livres de abrir o vosso microfone, sinalizarem que querem falar. Eu farei a moderação, eventualmente com o Luís, se ele, entretanto, tiver chegado. Bem, então, para não perder mais tempo, vou apresentar o orador principal da sessão, o Pedro, e a seguir passo-lhe a palavra. Então, o Pedro Teixeira está a fazer um pós-doutoramento no Centro Marc Bloch, em Berlim, onde integra o projeto franco-europeu Eurodem, Democracia no Trabalho, um ideal europeu, ponto de interrogação. O Pedro leciona Filosofia e Economia Política no Instituto Otto Suhr, da Universidade Livre de Berlim, onde em 2020 fez a sua tese de doutoramento sobre as fontes da normatividade, em John Rawls, Jürgen Habermas e Axel Honneth. Em 2021 foi investigador de pós-doutoramento no IFIL Nova, em Lisboa, na FCSH, e antes disso, em 2017, tinha sido investigador visitante no Departamento de Filosofia da Universidade de Columbia, em Nova York. Antes disso, tinha estado no Departamento de Finanças da London School of Economics, como assistente de investigação, e também no Departamento de Economia da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Ele fez o mestrado na London School of Economics e a licenciatura em mestrado em Economia na Nova School, na Nova Business School.
Os seus interesses teóricos, neste momento, incidem precisamente na questão do socialismo, nas teorias do reconhecimento e nas perspectivas teóricas sobre os mercados e sobre modelos de controle democrático da esfera da economia, que é precisamente um dos temas sobre os quais ele nos vai falar aqui hoje. Posto isto, não ocupo mais tempo e passo-te a palavra, Pedro. Força. Obrigado, Gonçalo, e obrigado novamente pelo convite para participar aqui neste ciclo de sessões. Eu espero que me consigam ouvir bem, que o som esteja bom. Eu preparei uma pequena apresentação auxiliar em PowerPoint que eu vou partilhar convosco. Só um instante. Só um segundo. Creio que já conseguem ver. Sim? Sim, sim. Então, como o Gonçalo já avançou, nesta sessão, que está também ligada ao meu projeto de investigação atual, em geral, eu vou falar sobre o socialismo em ligação com o capitalismo. Vou fazer também um pequeno comentário sobre um aspecto muito interessante e muito relevante para a minha apresentação, para esta discussão, de um artigo do Nuno Ornelas Martins, do qual também agradeço a presença e a disponibilidade para comentar esta minha apresentação. Mas eu devo, desde já, no fundo, fazer aqui um aviso inicial, que é o de que, naturalmente, como todos aqui saberão, a ideia de socialismo e a história do socialismo é extremamente complexa e multifacetada, evoluiu por diversos ramos, portanto, em nenhuma circunstância eu quereria ter aqui a ambição de resumir uma história tão complexa numa simples ideia. E, portanto, a ideia que norteia um pouco a minha apresentação e o meu trabalho atual é o de primeiro identificar certos desenvolvimentos essenciais, quer na ideia de socialismo enquanto alternativa, quer desenvolvimentos fundamentais no capitalismo enquanto sistema nas suas várias expressões, de forma a avançar naquilo que configura um projeto mais positivo e não apenas de crítica em relação ao passado, de forma, portanto, como eu dizia, a avançar uma concepção de socialismo que me parece hoje possível, embora com bastantes dificuldades, que me parece possível e persuasiva. Pelo menos é essa a proposta que eu faço neste meu trabalho. Enfim, eu queria começar por dar aqui um certo contexto para aquilo que mais à frente será um conteúdo mais substantivo em relação a uma interpretação mais concreta da ideia de socialismo e, em particular, uma economia política que eu acho que vem em consequência de uma certa ideia de socialismo que tem algum enraizamento hoje, em 2022, ou no século em que vivemos, no tempo em que vivemos. Mas primeiro eu queria, enfim, só falar um pouco acerca de desenvolvimentos recentes do sistema capitalista que acabam por ter um peso nesta discussão, um certo peso nessa discussão. Em primeiro lugar, é importante não esquecer ainda a expansão da globalização, com avanço e recuos, como vimos nos últimos meses. Há sempre uma certa contingência no domínio da economia política internacional, mas apesar de tudo, há ainda espaço para aprofundar a globalização em várias facetas de exploração económica e, portanto, isso ainda marca claramente o sistema capitalista atual. Há uma certa tendência ainda para a expansão, apesar de haver também limites para essa expansão, por exemplo, aqueles que hoje em dia se tornaram mais evidentes, como aqueles dados pelos limites ecológicos. Por outro lado, outra nota que é preciso sempre ter em conta, nestas discussões especialmente mais essencialistas sobre a ideia de socialismo, é de que, claramente, o sistema capitalista
exibe profundas diferenças regionais e nacionais. Os blocos são blocos, digamos, que operam de acordo com princípios capitalistas ou regras capitalistas, são bastante diferentes entre si, e isso acaba por produzir efeitos importantes na maneira como o próprio socialismo se pode representar como alternativa. Portanto, em parte, é sempre um projeto um pouco complicado falar de uma ideia abrangente de socialismo que seja convincente enquanto alternativa, dada uma certa plasticidade do sistema capitalista atual. E deste ponto de vista, como eu refiro aqui no slide, a existência de variantes, podemos falar de um capitalismo de índole liberal, ou capitalismos mais autoritários, capitalismos mais democráticos, onde as pessoas, os cidadãos têm maior capacidade de determinar os contornos desse sistema capitalista, existem atualmente e interagem entre si, mostra que o capitalismo tem uma certa base de funcionamento, que, na minha opinião, tem sempre um certo caráter normativo para poder funcionar entre agentes racionais, que no fundo, consubstancia uma espécie de programa mínimo da ordem capitalista mundial. E sobre isto, o socialismo também tem que dizer algo, mesmo que não possa apresentar uma solução imediata. E, enfim, por fim, isto, no seguimento do que eu estava a dizer, no fundo, acaba por avançar e pôr no centro a questão das variações no plano internacional e o doméstico. Isto acaba por ter um impacto na definição do socialismo, na ideia do socialismo, e, aliás, esteve historicamente. Nós vemos como o socialismo, por exemplo, apenas dentro da Europa, divergiu por caminhos diferentes ou avançou de maneiras diferentes, do ponto de vista da sua economia política, dependendo dos fatores domésticos ou da relação de um certo Estado-nação, um certo país com o exterior. Portanto, tudo isto tem um impacto na definição do socialismo, o que, claro, acaba por elevar o nível de contingência da própria discussão que vamos ter aqui. Em todo o caso, eu, na medida em que é possível traçar tendências gerais daquilo que me parece ser uma espécie de corpo central do ponto de vista da economia política para o socialismo enquanto alternativa, eu penso que podemos traçar duas tendências muito gerais, isto é, sem prejuízo de outras tendências que eu considero menores, mas igualmente importantes, especialmente em contextos nacionais ou regionais. Em primeiro lugar, desde a Primeira Guerra Mundial, e quiçá até antes, embora não claramente, na minha opinião, em relação ao socialismo, mas em relação a partidos que representavam os trabalhadores, não necessariamente socialistas, temos aqui uma dinâmica de aceitação de compromissos, muitas vezes instáveis, entre, digamos, o capital e o trabalho, enquanto fatores ou enquanto classes e agentes. E a partir de 1945, embora isto já tenha começado até, eu creio, já nos anos anteriores, ou entre as guerras, os anos entre as guerras, anteriores à Segunda Guerra Mundial, mas particularmente a partir de 1945, eu creio que temos um movimento geral de uma certa aceitação por parte de partidos e movimentos socialistas de um primado instável, mais uma vez também instável, da estabilização e intervenção macroeconómica, especialmente a partir do momento em que o keynesianismo se apresentou como um conjunto de instrumentos que permitia regular e direcionar a economia num certo sentido, especialmente para o crescimento económico e o crescimento da produtividade, o que permitia depois, por sua vez, uma distribuição dos ganhos, desses ganhos de produtividade. Como sabemos, isto funcionou relativamente bem, de acordo, enfim, com certos critérios, até cerca de 1980, não é? De 45 a 80, estou a falar aqui no caso europeu, e a partir daí temos vindo a observar um certo desgaste, uma certa até desagregação deste modo de exercer a economia política, que foi fundamental, especialmente para aqueles partidos e movimentos socialistas que ambicionavam alcançar o poder por meios democráticos e, portanto, tinham uma certa pretensão de representar fatias alargadas da população, de ganhar através do processo eleitoral o poder e, portanto, a partir daí de implementar uma política económica mais geral. Eu estou aqui naturalmente a chamar estes partidos socialistas, mas eu tenho noção de que
e isto vai ser importante talvez mais à frente, que há aqui uma dificuldade de nomes, não é? Há aqui uma política do nome que tem que ver com se nós devemos chamar estes partidos e movimentos historicamente socialistas ou sociais-democratas. Mais uma vez, isto varia bastante consoante país para país, como vemos, por exemplo, em Portugal, temos um Partido Socialista cujas políticas representam, ou cujas políticas, no essencial, são semelhantes a partidos que noutros países seriam sociais-democratas. Mas eu não quero insistir demasiado nesta questão da nomeação do que é um real partido ou movimento socialista. De qualquer modo, é uma ressalva que é importante fazer. Agora, eu creio que, no fundo, para também falarmos um pouco mais sobre o que é a ideia de socialismo, eu penso que é útil discutir um pouco aquilo que eu vejo como sendo algumas dificuldades internas do socialismo enquanto alternativa, no passado, mas também atuais, e, portanto, que se arrastaram ao longo do tempo e que adquiriram novas portanto, características com os desenvolvimentos recentes do capitalismo. Em primeiro lugar, eu queria aqui salientar a denúncia da irracionalidade dos mercados. É, apesar de tudo, do ponto de vista teórico e ideológico, um elemento central do socialismo que liga, apesar de tudo, como eu dizia, a partidos desde o período interguerras até hoje, tendo, em certa medida, sendo enfraquecido, especialmente à medida que os partidos socialistas que alcançaram o poder aceitaram desenhar uma economia política baseada na regulação do capitalismo e no controle da sua direção, do seu movimento, digamos assim. No entanto, há ainda, dentro do socialismo enquanto movimento, e especialmente à medida que nos aproximamos de movimentos que estão dentro do chapéu, ou debaixo do chapéu do socialismo, se, por exemplo, designam como comunistas, encontramos aí denúncias mais claras da irracionalidade inerente dos mercados e da troca em si, aliás, como bem retratados e ainda hoje, com certa atualidade, nos escritos de Marx. Por outro lado, eu creio que o socialismo é ainda afetado hoje, e isto pode ser positivo ou negativo, pela uma certa tendência para o desenho de modelos racionais e completos de interação económica, como eu prefiro designar. Não necessariamente planeamento, como existiu, por exemplo, na União Soviética, mas uma certa tendência para tentar desenhar modelos que, face à irracionalidade da troca, a aparente irracionalidade da troca nos mercados, serão mais racionais e, portanto, mais capazes de produzir o tipo de, não só crescimento económico e de produtividade, mas também de distribuição que é prometido pelo sistema capitalista, pela própria expansão das capacidades produtivas. Ora, isto, eu creio que em parte, o argumento que em parte decorre desta denúncia da irracionalidade dos mercados, mas também decorre do fato de que o socialismo se ter tornado a determinada altura, historicamente e empiricamente, um modelo rival face ao capitalismo, designadamente o capitalismo liberal. E esta competição entre sistemas, muito centrada naturalmente no pós-guerra, a partir do pós-guerra, com a ascensão de técnicas novas, como por exemplo a medição do PIB, o desenvolvimento de estatística e a análise económica, como eu dizia, esta competição passou a ser muito virada para objetivos muito claros, designadamente o crescimento económico, a produtividade, enquanto métricas da superioridade de um sistema face a outro. Dado que o capitalismo liberal, em parte, assentava numa certa mera estruturação legal de fenómenos que, de acordo com os apologistas do capitalismo liberal, na verdade são de algum modo espontâneos, mesmo que não usem designadamente esta linguagem, Hayek usa mais do que outros autores, o capitalismo face a este modelo, o socialismo face a este modelo tentou sempre propor uma espécie de planeamento com diferentes facetas que não deixasse para os mercados, digamos, a decisão de quem fica com o quê e de que maneira
no processo produtivo e no processo distributivo, portanto, no processo de interação económica. Uma terceira dificuldade interna, e mais uma vez um desenvolvimento muito complexo, que eu analiso em maior detalhe no meu trabalho, tem que ver com o que eu creio ser um certo recuo de uma dimensão normativa, que eu argumento sob a influência ou na linhagem por exemplo, Axel Honneth, mas também um certo neo-hegelianismo, em contraste com um socialismo que já existia, portanto, pré-Marx, que em vários casos, especialmente quando falamos dos socialistas como o Fourier, o Louis Blanc e o Robert Owen até, assumia um caráter de uma descrição das expectativas normativas dentro de certas estruturas, designadamente das estruturas produtivas, por exemplo, uma fábrica, ou de uma cooperativa, ou dos trabalhadores associados. E eu argumento que há um certo recuo progressivo da dimensão normativa, ou se quisermos, em vez de um recuo, há um deslocamento da dimensão normativa para outras, para outras dimensões que estavam mais ligadas e associadas às expectativas talvez gerais que as pessoas tinham em relação à economia, designadamente tendo em conta o espetacular progresso de produtividade do que o capitalismo oferece. E deste ponto de vista é possível que talvez nós podemos argumentar, ou pelo menos argumento, que o socialismo passou a discutir ou a apresentar-se como defensor das expectativas normativas das pessoas, muitas vezes enquanto, sim, trabalhadores e sim, enquanto também consumidores, por exemplo, enquanto trabalhadores na busca de melhores salários, mas de um ponto de vista sempre que acabava por elevar, enquanto estratégia fundamental do ponto de vista de economia política, a importância da legislação, por exemplo, para limitar os efeitos ou o alcance dos mercados e a maneira como os mercados se estruturam, portanto, e também a legislação que tem que ver com a regulação em geral da economia, do ponto de vista mais interventivo, do ponto de vista mais keynesiano. Ora, eu argumento que no meu trabalho, e como disse, em consonância com outros autores, eu argumento que há uma dimensão que, de certo modo, se perdeu, ou não se perdeu totalmente, mas perdeu alguma relevância, que tem que ver não com a liberdade legal de eu, enquanto sujeito abstrato, que estou protegido de certas interferências pela esfera legal, não da minha liberdade moral enquanto sujeito dotado de juízo moral, a capacidade para refletir moralmente sobre o que é melhor para mim e o que é melhor para todos, mas de uma liberdade social na qual os meus deveres e obrigações estão intimamente relacionados com os processos nos quais eu estou envolvido, designadamente enquanto trabalhador, ou no meu caso concreto, por exemplo, enquanto académico, nos processos que têm que ver com a minha produção académica e a minha interação com outros colegas na academia. E eu argumento que, em contraste com o socialismo pré-Marx, após a ascensão de Marx e de Engels, e numa certa continuação, esta dimensão das expectativas normativas das pessoas e dos trabalhadores dentro das esferas produtivas, fossem elas fábricas, fossem elas pequenas unidades familiares, perdeu um certo lugar de destaque. O que, e agora passo para o quarto nível aqui de uma certa dificuldade interna, eu acho que consubstanciou também uma certa hesitação do socialismo, enquanto ideia, sobre o que fazer na esfera do trabalho. E aqui eu também tenho, no meu projeto atual, enfim, estou numa equipa mais ou menos alargada, tenho vindo a desenvolver um trabalho acerca justamente das expectativas de âmbito ou de índole normativa que as pessoas formulam dentro das esferas associativas e cooperativas ou do trabalho também, que muitas vezes, infelizmente, não é associativo nem cooperativo, mas que acabam por moldar justamente o que essas pessoas esperam e de que forma é que elas se indignam em relação
a certas práticas no trabalho. E eu argumento que o socialismo, em parte, porque se orientou, e isso, de certo modo, foi um movimento natural, se orientou para certos modelos, como, por exemplo, negociação coletiva ou a regulação económica macro, acabou por deixar um bocadinho para trás, no fundo, a formulação de políticas que têm atenção às queixas, as injúrias, no fundo, morais ou normativas que as pessoas sentem no âmbito da esfera do trabalho, na esfera da produção. E, por fim, uma outra dificuldade que eu identifico na ideia do socialismo, enfim, nas suas várias facetas, é uma certa também hesitação em relação no fundo, à profundidade ou à extensão do controle democrático que deve ou pode exercer na economia, e claro que aqui o socialismo não está isento das influências do sistema liberal capitalista, ou do sistema capitalista em geral, enquanto alternativa, e das suas promessas, por exemplo, de não interferência, portanto, de que o Estado não vai interferir na atividade económica, portanto, consubstancia uma certa ideia de liberdade. Aliás, no meu trabalho, e outras pessoas também, um dos passos estratégicos que tentamos operar, justamente é tentar permanentemente resgatar esta ideia de liberdade, do ponto de vista filosófico, normativo, das garras do liberalismo, justamente, que conseguiu, e especialmente na comunicação social, conseguiu com grande eficácia nos últimos, eu diria, 20 anos, conseguiu com grande eficácia acoplar-se a essa ideia, a uma certa ideia de liberdade. E agora, enfim, tendo feito este diagnóstico, e enfim, podemos depois na discussão falar um pouco mais acerca não só destes fatores que eu referi, como também da ideia do socialismo em si, eu tenho vindo a trabalhar, no fundo, numa proposta de um regime económico misto, de um regime de economia política misto. Eu acho que reflete não só um certo objetivo de regressar à tentativa de determinar ou de ouvir as queixas que as pessoas têm enquanto trabalhadoras e enquanto consumidoras em esferas relativamente pequenas, portanto, as suas expectativas normativas, ao mesmo tempo que tento, no fundo, fazer uma espécie de quadratura do ciclo, que é tentar combinar isto com o facto de o socialismo se apresentar enquanto sistema alternativo, ter de competir de algum modo com aquilo que o capitalismo oferece. E o capitalismo oferece coisas muito claramente, e às vezes parece-me que alguns autores e alguns movimentos políticos socialistas, por vezes, não conseguem ou têm alguma dificuldade em salientar justamente algumas das promessas, em grande parte incumpridas, mas em parte cumpridas, do capitalismo. E, enfim, avançando, tendo em conta o que eu avancei até agora, eu tenho vindo a trabalhar numa ideia que é uma espécie de arquitetura de uma economia política mista, que em grande parte é existente, mas que eu penso um dos pés desta cadeira tem sido mais ou menos ignorado ou esquecido por partidos socialistas, sociais-democratas e também até já agora comunistas. Em primeiro lugar, uma economia política tem que ser, para ser socialista, tem que ser, na minha opinião, baseada, ou tem que assentar num quadro legal, num quadro constitucional também, mas que acomode justamente uma noção triádica ou tripartida de liberdade. Não apenas liberdade, por exemplo, negativa de não sofrer interferências, ou a liberdade positiva de poder usar os recursos que eu tenho ao meu dispor, mas também uma liberdade associativa, de me poder associar com outros e de me poder reconhecer, no fundo, na atividade dos outros e deles, portanto, necessitarem também da minha atividade. E eu penso que há várias reformas no quadro legal que podem ser feitas para acomodar uma noção mais triádica de liberdade, e justamente são reformas que deveriam, a meu ver, caminhar para certas limitações que podem parecer cosméticas, mas não são, mas que são relativamente ligeiras, apesar de tudo, limitações
da defesa, por exemplo, da liberdade, da pura liberdade individual que eu acho que existe em certos aspectos. Por exemplo, ao nível das empresas. Não é? Nós, hoje em dia, certas empresas são um desenvolvimento jurídico muito complexo, têm direito a uma personalidade jurídica e, às vezes, na esfera internacional, são tratadas quase como pessoas. E é difícil para mim, de acordo com esta perspectiva, conceber até de que forma uma empresa pode usufruir de uma liberdade associativa, tendo em conta que uma empresa, enfim, está longe, apesar de tudo, para mim, de ser uma pessoa com carne e osso. Num segundo nível de economia política, está e mantém-se uma certa a necessidade de intervenção macroeconómica para assegurar a ideia de cidadania igual e livre. Aliás, os partidos socialistas, historicamente, os partidos, portanto, trabalhistas no final do século XIX e socialistas a partir do século XX, lutaram muito justamente para expandir, em primeiro lugar, a ideia de cidadania igual e livre, por exemplo, através do sufrágio universal para as mulheres. E esse foi um trabalho que foi feito e que ficou, e que eu, na minha opinião, depois foi expandido para a esfera da economia política, quando, com especial força, com a ascensão do keynesianismo e com a ascensão do Estado Social. E, portanto, este continua a ser um fator, portanto, um nível essencial e que já é existente. Em terceiro lugar, e este nível é aquele que eu creio que não só não é existente, como também não o vejo refletido em programas políticos e em orientações de movimentos, que é, em consonância com aquilo que eu tenho vindo a dizer até agora, um certo espaço para um dado nível de experimentação, que eu chamo aqui microeconómica, para fomentar a atividade cooperativa ou associativa. E eu falo aqui em experimentação justamente porque, tendo eu feito a crítica de que às vezes o socialismo procura sobredeterminar racionalmente o plano de uma economia, digamos, funcionalmente perfeita, seria uma contradição se eu agora dissesse que o socialismo deve avançar uma ideia muito própria, caracterizada e distinta acerca de como as pessoas se devem organizar para a produção ou a distribuição económica. Eu creio que é preciso aí uma certa experimentação, isto é, a possibilidade garantida do ponto de vista legal para essas cooperativas ou empresas geridas por exemplo, trabalhadores se poderem formar com uma certa proteção, e esta parte é essencial, dada pelo primeiro nível, que é o do quadro legal e constitucional. E, portanto, os três níveis acabam por estar juntos naquilo que eu tenho vindo a propor como sendo uma economia política realizável e que, apesar de tudo, é fiel a um espírito socialista. E aqui, só para dar exemplos mais concretos, temos, por exemplo, quando falamos da democratização da esfera da economia, que, no fundo, dito por outras palavras, é aquele que me parece ser o terceiro pilar, isto é, o Estado deve, como eu disse, permitir um certo nível de experimentação microeconómica, com vista ao aumento da democratização da esfera da economia, que eu creio ser, no fundo, uma promessa implícita ou imanente do socialismo. E aqui, claro, temos uma história riquíssima de modelos, práticas. Eu elenquei aqui algumas, sobre as quais eu tenho agora estudado a evolução da história, da história intelectual de cada uma destes modelos. Por exemplo, temos claramente no topo os sindicatos, a ideia de negociação coletiva, e temos depois aqui, começamos a entrar noutros modelos, como por exemplo da codeterminação, eu agora não sei ao certo a tradução portuguesa, um modelo, portanto, o Mitbestimmung, que é aqui praticado na Alemanha, onde eu estou atualmente, não sei se será codeterminação ou coadministração, mas enfim, o modelo segundo o qual os trabalhadores têm um lugar ou uma certa representação no Conselho de Administração, especialmente das grandes empresas, isto aplica especialmente às grandes empresas, o que permitiria aos trabalhadores ter uma palavra a dizer sobre a sua produção e sobre a gestão da empresa. Temos aqui outros modelos, claro, temos a autogestão, ou autogestion, no fundo de inspiração mais francesa, ou franco-jugoslava, um modelo que caiu num certo esquecimento, ou até um certo desuso, por várias razões, mas que de algum modo tem sido resgatado ultimamente através do movimento das cooperativas.
que eu também refiro aqui. Enfim, há outros, como eu digo, há outros modelos, como por exemplo os fundos salariais de inspiração, ou enfim, que foram implementados, ou tentaram, houve uma certa tentativa de implementação mais séria, por exemplo, na Suécia, nos anos 70, no plano Meidner. Fundos salariais esses que permitiam não só uma certa proteção do trabalhador das empresas, mas também a conversão gradual do capital da empresa em capital detido pelos trabalhadores. Enfim, e o que nos leva também a propostas mais recentes, enfim, já com um certo lastro histórico, mas propostas mais recentes acerca da participação dos trabalhadores no capital social das empresas, portanto, regras que claramente imponham a participação dos trabalhadores no capital social, dando-lhes possivelmente algum poder na determinação enfim, da direção geral da empresa pela qual trabalho. E, enfim, temos aqui mais ideias, como, por exemplo, a ideia de gain sharing ou profit sharing, distribuição de ganhos, e até ideias mais prevalentes em disciplinas como a gestão ou psicologia, como o trabalho em equipa, a autonomia laboral, a voz dos trabalhadores. Enfim, há toda uma gama de ideias que ganharam uma certa tração, uma certa preponderância noutras disciplinas, que não a economia política ou a filosofia política, nas duas nas quais eu me movo, mas que podem consubstanciar algo de interessante para a ideia de socialismo. Eu com isto claramente não quero dizer que todos estes modelos sejam igualmente socialistas ou igualmente válidos ou até igualmente benéficos para os cidadãos e para os trabalhadores. Não, eu tenho naturalmente posições muito claras em relação a cada um destes modelos. No entanto, isto é só para dar aqui uma ideia de uma certa diversidade, apesar de tudo, de alternativas concretas que há que nos permitem estruturar justamente essa ideia de o que é que pode acontecer no campo da experimentação económica. E por fim, eu queria aqui só salientar, eu penso que já estou a chegar ao fim do tempo, que claramente, como em todas as propostas de economia política socialista, há aqui enormes dificuldades. Há, para começar, tensões claras entre os três níveis, designadamente porque é muito uma das dificuldades do socialismo, eu creio, historicamente, tem sido conciliar justamente as expectativas dos trabalhadores, por exemplo, designadamente em relação a salários e rendimentos, uma certa distribuição dos rendimentos social, com a produtividade e a eficiência da economia. Isto é extremamente difícil de conjugar, é uma conjugação extremamente difícil, e em parte, por exemplo, nos momentos em que funcionou melhor, talvez tenha funcionado devido a um compromisso altamente contingente entre o fator capital e o fator trabalho, portanto, entre os proprietários em geral e os trabalhadores, mas consubstancia claramente uma tensão, não é? Sempre que um dos polos se tornar mais fraco ou mais forte, esta arquitetura pode, não diria colapsar, mas pode enfrentar dificuldades que fazem, pois, claro, com que surjam rivais que possam depois, por exemplo, alcançar níveis de eficiência económica muito superiores aos que esta arquitetura permite. Portanto, isto é sempre uma possibilidade e tem que ver com as limitações inerentes. E aqui eu queria fazer uma pequena nota em relação a algo muito importante que eu li num artigo do Nuno Ornelas Martins, que tem que ver com o fato de que digamos, com a ascensão na economia política de teorias marginalistas, muito centradas na interação económica ali no plano dos agentes e não tanto num plano macro, especialmente pouco centrado ou pouco relacionado com as posições sociais dos agentes, inaugurou-se, no fundo, um certo esvaziamento da discussão, pelo menos é isso que alguns economistas pretendem, um certo esvaziamento da discussão no que toca a posicionamento social, às classes, ou, enfim, para evitar a linguagem de classe, podemos falar em posicionamento social. E eu creio que é muito interessante a maneira como, de facto, por exemplo, com Marx, mas não só com Marx, vemos que o socialismo, apesar de tudo, pode permitir mercados.
E, por exemplo, para mim é relativamente claro, transparente até, que nós necessitamos de algum tipo de mercado. Exatamente que tipo de mercado é que não é totalmente claro, e de forma que ele deve ser condicionado não é totalmente claro. Isto não quer dizer que nós tenhamos de cair em certos modelos de política económica, como, por exemplo, o socialismo de mercado, como foi até às vezes avançado no tempo da terceira via, há 20 anos, mais ou menos, ou até antes disso. Não quer dizer necessariamente isso, mas de facto existe sempre, não só dentro do próprio socialismo, mas através até do próprio marxismo, com mais dificuldade, a possibilidade de encararmos os mercados, apesar de tudo, como aceitáveis do ponto de vista racional, desde que mantidos dentro de baias bastante claras, o que pode ao mesmo tempo permitir depois que haja como o Nuno Ornelas Martins refere no seu artigo, haja um processo até mais gradual de transição para um socialismo através, por exemplo, da ascensão dos trabalhadores do ponto de vista, portanto, no âmbito das estruturas capitalistas e das empresas, a posições de gestão, não é? E, portanto, há aqui um casamento possível, apesar de tudo, entre socialismo e mercados, mas que eu com o meu argumento, enfim, no meu trabalho, acarreta, se calhar, colocar de lado algumas das críticas mais ferozes, por exemplo, enfim, de inspiração marxista, que são feitas contra os mercados. Algumas das críticas. Eu também queria aqui salientar, que também acho que é um aspecto importante, que esta arquitetura política de economia política que eu sugiro, no fundo, funciona, tem um pressuposto, que é o de um certo controle e alcance e uma certa perfeição no ajuste entre os instrumentos de economia política e a possibilidade de colocar sanções para quem se desvia desses instrumentos. Normalmente, vemos ainda, e eu acho que sem grande alternativa, o Estado-nação como o expoente máximo desse ajuste entre a legislação e a autonomia e soberania dentro do seu próprio território. E, portanto, eu tenho noção que, embora eu não o diga expressamente, mas a economia política que eu tenho aqui em mente parece, e aqui, por exemplo, não me afasto muito de autores como Wolfgang Streeck, a economia política que eu sugiro, no fundo, acaba por ser mais facilmente, aparentemente, concretizável no âmbito do Estado-nação. Ora, os Estados-nações são profundamente, Estados-nação, peço desculpa, são profundamente diferentes uns dos outros. Um Estado-nação pequeno como Portugal é muito diferente de um Estado, enfim, nação, ou seja, uma federação, de um Estado-federação como a Alemanha ou até dos Estados Unidos, que terão melhores capacidades para isso. Mas, portanto, há aqui uma dimensão de desenho espacial que é muito complicada e que, ao mesmo tempo, eu acho que me aproxima mais de soluções que propõem um certo regresso a uma certa autonomia nacional. E, por fim, há aqui o problema, que é um problema, enfim, que eu acho que é difícil, teoricamente, de incorporar de uma maneira totalmente satisfatória, mas que é o problema da competição com sistemas capitalistas que não vão justamente esperar, se nós aceitarmos um certo diagnóstico de que os sistemas são em boa parte movidos por certos grupos dentro desses sistemas que têm interesse em mantê-los, não vão ficar parados a aceitar que seja implementada uma certa alternativa. E, portanto, uma limitação sempre de propostas de economia política é de que existe sempre, enfim, o perigo pendente de bloqueios, quer ao nível das trocas, quer ao nível da estruturação legal e quer ao nível da inserção, portanto, das economias num âmbito mais internacional. E, portanto, há sempre aqui uma dimensão de total contingência que eu creio que à qual nenhum sistema alternativo pode totalmente escapar. Enfim, eu penso que eu vou terminar aqui. Eu espero ter referido todos os elementos. Enfim, e agora penso que passamos a palavra para o Nuno. Não é? Muito obrigado, Pedro. Eu gostava de começar por agradecer ao Gonçalo o convite para estar aqui presente. Eu não sei se querias dizer alguma coisa, Gonçalo, agora. O Pedro passou uma palavra, comecei logo a falar, mas se calhar tu querias dizer qualquer coisa. Não, eu queria só agradecer ao Pedro e ia-te apresentar, mas se calhar nem era preciso, porque, enfim, o Nuno é subejamente conhecido, mas posso fazê-lo em 30 segundos. Então, agradecendo ao Pedro a excelente intervenção sobre as possibilidades
da economia política do socialismo enquanto alternativa possível àquilo que nós conhecemos como o capitalismo liberal e outros tipos de capitalismo. Eu vou só muito rapidamente apresentar o Nuno para ele depois fazer a reação. Então, o Nuno Ornelas Martins é doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, Faculdade de Economia e Gestão / Católica Porto Business School, e fez também a agregação em História do Pensamento Económico na mesma casa. Atualmente é professor catedrático, precisamente na Católica Porto Business School, onde leciona as disciplinas de História do Pensamento Económico e Filosofia Social e Ética. Lecionou também na Universidade de Cambridge e na Universidade dos Açores. É membro do Cambridge Social Ontology Group e do quadro editorial de várias publicações académicas. Publicou, por exemplo, em 2013 o livro The Cambridge Revival of Political Economy na Routledge, e é o autor de diversos capítulos de livro e diversos artigos internacionais nas áreas da economia e da filosofia política. Nuno, passo-te então a palavra. Obrigado, Gonçalo. Pronto, estava-te a agradecer o convite e também a agradecer ao Pedro por esta apresentação tão rica, que eu fiquei com tantos temas para comentar que não consigo comentar todos nos 15 minutos que me estão alocados. Portanto, vou-me tentar centrar talvez naqueles que possam gerar mais discussão e debates. Isto é, o Pedro falou do socialismo como alternativa ao capitalismo, das relações com o keynesianismo, quando este começa a surgir como alternativa, do quadro normativo anterior a Marx, que existia em diversos socialistas, que Marx caracterizava como utópicos, como sabemos, da questão da relação do conceito de liberdade, do modo como ele procura resgatar, de uma certa forma de liberalismo, as promessas do capitalismo. Eu vou tentar talvez pegar pelo tema que tem mais interseções com todos os temas com os quais o Pedro falou. Isto é o tema que permite máximas interseções em 15 minutos para podermos comentar. E a questão, a grande diferença que Marx traz em relação aos socialistas anteriores, e que eu penso que é importante não só para perceber a diferença dele face aos anteriores, como para perceber depois em que medida é que o aparecimento do keynesianismo põe ou não em causa essa visão do que era o socialismo. O Marx argumentava que ele tinha uma forma científica de socialismo. E ele argumentava que ele fazia uma distinção entre o que chamava economia política clássica e economia vulgar. Ele achava que a economia política clássica era uma forma de ciência, embora limitada às suas condições temporais e sem consciência histórica dessas condições, enquanto a economia vulgar já não era científica, era apenas uma repetição de lugares comuns, mas ele procurava, na teoria do valor clássica, algo que lhe permitisse perceber a evolução da sociedade. E a grande diferença da teoria do valor clássica para a teoria do valor que nós depois temos subsequentemente, marginalista, que o Pedro estava agora a referir em relação àquele artigo, é que a teoria do valor clássica era uma teoria que media o valor em termos dos custos de produção, medidos em tempo de trabalho. Bom, há várias formas, mas em tempo de trabalho foi talvez a que ficou mais associada a esta teoria. Enquanto atualmente nós temos uma teoria do valor subjetivo, isto é, o valor é definido em termos das nossas preferências subjetivas. E embora numa primeira fase fossem preferências subjetivas com base nas quais podia haver alguma comparação, principalmente nos primeiros autores neoclássicos, subsequentemente passou-se a ter a ideia que as preferências eram algo de irredutivelmente subjetivo. E quando as preferências são vistas como algo de irredutivelmente subjetivo, a consequência a que se chegou a seguir é que a única forma de descobrir qual é o valor das coisas medida assim subjetivamente seria através do mercado. Porque é no mercado que as preferências subjetivas se revelam. Isto é o argumento da escola austríaca, de Friedrich Hayek, que talvez seja quem tenha articulado da forma mais coerente, que vai dizer que para podermos ter coordenação económica precisamos saber o valor das coisas. Para saber o valor das coisas, sendo esse valor subjetivo, precisamos de um mercado. E mesmo para medir coisas como, mesmo para medir custos ecológicos, etc., recorre-se a este valor de mercado, apesar dos processos biofísicos não quererem saber das nossas preferências subjetivas, mas isso é outra questão. E o Karl Marx, quando foi buscar a teoria económica clássica, ele foi buscar a teoria do valor objetiva. E quando se parte de uma teoria do valor mais objetiva, em termos de custo de produção,
é possível pensar numa coisa como seja o planeamento económico para além do que seja apenas, ou seja, deixa de ser obrigatório que eu tenha um mercado. Não quer dizer que eu não possa ter um mercado. Os autores clássicos, o Adam Smith e o David Ricardo, eram liberais e achavam que o mercado era algo importante. Mas no caso do Marx, ele entendia que isso não era necessário. Ou melhor, ele tinha uma teoria que permitia que isso não fosse necessário. Se ele achava que era não necessário, é outra questão. E o modo como ele vê o socialismo surgir, a meu ver, ele vê o socialismo surgir como algo que vem de dentro da sociedade capitalista. Isto é, ele entendia que, tal como as vilas romanas deram origem aos feudos medievais e prepararam, por assim dizer, o que deveria ser o mundo medieval, e tal como as cidades medievais preparam o que vai ser o mundo burguês, ele entendia que havia uma tendência para a concentração do capital em grandes empresas, que seriam o que nós hoje em dia chamamos multinacionais, porque falava em poderem estar em vários mercados, e essas empresas multinacionais, para ele, é que continham o germe, a origem do que seria o socialismo. E continham porque elas traziam algo que era a separação entre o proprietário e o trabalhador, incluindo o gestor. Isto é, ele entendia que nestas empresas o proprietário passa a ser um acionista anónimo, e esse acionista anónimo já não tem qualquer intervenção na gestão. Muitos deles nem sequer sabem muito bem o que é que se passa na empresa. E ele entendia que só quem estava da direção para baixo é que estava de facto a trabalhar na empresa. Ele entendia que até os administradores não faziam muita coisa, nem eram propriamente necessários. E o que Marx defendia, pelo menos no volume 3 do Capital, era que nessa fase já se tinha dado a socialização da produção, porque a produção já era controlada pelos trabalhadores, incluindo os trabalhadores que supervisionam outros trabalhadores, e tudo o que faltava fazer era socializar a distribuição. Ou seja, perceber que o acionista anónimo está a receber um dividendo para o qual não tem grande justificação, tal como o David Ricardo entendia que o proprietário da terra também não tinha grande justificação para a sua renda e por aí afora. E portanto, embora nos primeiros escritos, no Manifesto Comunista, certamente, e no volume 1 do Capital também, a história acaba com uma revolução, ou seja, acaba com o momento em que os trabalhadores tomam conta dos meios de produção. No volume 3, o processo já parece ser muito mais gradual. O volume 3, que ele não publicou em vida, foi o Engels que preparou o volume, e portanto não sabemos se ele teria dado essa ênfase ou não se o tivesse publicado em vida. E isto é que dá às tais diferenças entre os autores como Edward Bernstein, que tem uma visão mais social-democrata do que é que o Marx pretendia, ou os autores como o Karl Kautsky, que entendiam que tinha que haver uma revolução depois do capitalismo ter chegado ao seu termo, não antes, como aconteceu na Rússia em 1917. E, portanto, quando nós temos esta ideia, que o Pedro estava agora a falar do socialismo como algo que se constrói como alternativa ao capitalismo, esta ideia é algo que começa a surgir um pouco mais tarde, principalmente a partir do momento em que autores como o Ferdinand Lassalle vão dizer que o Estado é que será a entidade que poderá levar a construir o socialismo, porque para o Marx o Estado era uma coisa que devia desaparecer. O Marx entendia que o Estado era uma espécie de comitê executivo para os negócios comuns da burguesia. A frase dele é mais ou menos qualquer coisa assim. E a questão de ser o Estado-nação também a trazer o socialismo é um pouco contra a natura com o que era o espírito do Manifesto Comunista, em que a frase fundamental com que ele acaba é trabalhadores de todo o mundo univos. Portanto, é um movimento internacionalista num contexto em que o Estado não terá uma relevância assim tão grande. E, portanto, o que acontece é que quando o Estado ganha essa relevância e começa-se a falar da possibilidade do socialismo num só país, parece-me que já se está a caminhar para algo bastante diferente da ideia de Marx, de um socialismo que surge dentro do capitalismo e das próprias estruturas organizativas e condições materiais de produção do capitalismo que ele entendia serem necessárias, que tinham que estar desenvolvidas para poder haver a sociedade socialista que ele considerava possível e a única alternativa a uma espécie de colapso social e ecológico. Ele também falava dos problemas ecológicos associados ao uso dos recursos naturais do capitalismo, para além dos problemas sociais. Portanto, isto é para fazer um comentário àquela questão da transição dos quadros normativos pré-Marx, dos socialistas anteriores a Marx para Marx. Marx talvez não falasse tanto desse quadro normativo, e como o Pedro estava a dizer muito bem, porque ele não estava tão preocupado como o Charles Fourier ou
mesmo o Proudhon, que ele criticou muito o tipo de banco que ele criou, etc., não estava tão preocupado em desenhar uma alternativa socialista, mas mais em perceber como é que neste sistema em processo, que é o capitalismo, se poderia fazê-lo caminhar para algo diferente do que ele achava que seria o resultado alternativo, que seria a catástrofe. Portanto, ele achava que, como alternativa a uma catástrofe social ou ecológica, era preciso levá-lo de alguma forma ao capitalismo, e o que ele procurava era, dentro dessas dinâmicas, desse processo capitalista, ver como é que podiam ser direcionadas para esse resultado, dentro de um contexto em que a socialização da produção já estava de alguma forma conseguida e faltava apenas a socialização da distribuição. Portanto, nesse sentido, ele não sentia talvez tanta necessidade de falar do que era o quadro normativo, porque ele entendia que isso é algo que já ia ser desenvolvido quase pela interação coletiva dos próprios trabalhadores, assim que eles ganhassem consciência de classe e consciência, ou seja, a tal questão de ter a consciência teórica daquilo que já tem, de certa forma, a consciência prática e intuitiva nas suas ações. Depois, quando nós temos, e faltam-me 4 minutos, portanto eu vou tentar agora sistematizar a segunda. Portanto, esta parte serviria para comentário àquela questão do liberalismo e do conceito, e de porque é que o liberalismo às vezes parece inevitável. Eu penso que essa sensação de inevitabilidade do mercado liberal decorre dessa teoria do valor subjetivo que nós temos. A questão do quadro normativo pré-Marx ou do capitalismo ser alternativo ao socialismo, essas ideias surgem fora de um contexto do que seria uma análise do desenvolvimento do capitalismo e de como é que ele poderia ser direcionado da forma que Marx considerava desejável. Depois de Marx, quando se começa a associar, contrariamente ao que Marx entendia, o socialismo ao projeto de Estado-nação, contrariando o que era um projeto internacionalista e contrariando o que seria uma redução do poder do Estado, que era o que Marx pretendia, quando essa associação começa a ser feita, de facto o keynesianismo surge. O keynesianismo, é preciso ver que algumas das principais ideias do Keynes sobre procura efetiva já tinham sido avançadas por outro economista 3 anos antes, que era o Michał Kalecki. Só que ele escreveu em polaco e o que Keynes escreveu em inglês e estava em Cambridge, portanto a projeção era outra. E o Michał Kalecki faz uma análise muito semelhante ao Keynes, mas, no entanto, ele entende, e eu aqui entro naqueles 3 pontos, aquela questão da concepção tripartida de liberdade e as condições macroeconómicas, juntamente com as condições microeconómicas que o Pedro estava a falar. O Kalecki entendia precisamente que o objetivo das políticas de pleno emprego eram criar as condições macroeconómicas porque só num pleno emprego só uma condição macroeconómica de pleno emprego é que permitiria que os trabalhadores sentissem a liberdade necessária para poder fazer aquilo que o Pedro está aqui a chamar as tais condições microeconómicas de cooperação. Porque o Kalecki entendia que a ameaça de ser despedido era, no capitalismo, a grande forma de exercer autoridade e coerção sobre os trabalhadores. Ou seja, ele dizia, no Estado fascista eu não preciso da ameaça do despedimento, tem outras formas de autoridade. Por isso é que ele dizia que no Estado fascista pode haver pleno emprego, porque há outras formas de exercer a coerção, a autoridade, e por aí afora. No capitalismo não há. Então, a ameaça do desemprego é que se torna a condição para exercer disciplina sobre os trabalhadores. E nesse sentido, o Kalecki diz que só pode haver cooperação entre os trabalhadores se houver condições macroeconómicas de pleno emprego. Portanto, ele pensava neste quadro keynesiano também, que é um bocado, nós chamamos keynesiano, é um bocado injusto chamar keynesiano a alguém que antecipou os resultados independentemente, mas a própria Joan Robinson, que seguiu o Kalecki, começou também a usar essa designação, mas ele entendia que este é que era o objetivo dessas políticas de pleno emprego. E ele, enquanto o Keynes entendia que o objetivo das políticas de pleno emprego era apenas resolver o problema económico num quadro liberal, porque o Keynes considerava-se um liberal, para que as pessoas deixem de se preocupar com a economia, porque é uma coisa pouco interessante, pensava o Keynes, e passem a preocupar-se com música, arte, pintura e outras coisas que o Keynes entendia, principalmente pelas suas ligações ao grupo de Bloomsbury, a Virginia Woolf, etc., e todo aquele grupo de artistas com quem o Keynes convivia em Londres, quando estava... Ele estava ali em Cambridge, perto de Londres, portanto a viagem é muito rápida e fácil, e ele fazia muitas vezes, e mais vezes às vezes do que as pessoas se apercebiam. Mas o Keynes entendia que, de facto, resolver o problema de pleno emprego era apenas
resolver o problema económico para as pessoas poderem se dedicar a coisas mais interessantes do que as questões económicas, mas num quadro liberal. O Kalecki entendia que resolver o problema do pleno emprego era precisamente para criar as tais condições. Porque ele entendia, dizia o Kalecki, que no século XX nós só tínhamos economias planificadas. A diferença é que havia economias planificadas pelo Estado, como era o Bloco Soviético, e economias em que a planificação era feita pelas multinacionais, como o Marx dizia, que definiam os preços de forma administrativa, ou seja, há toda uma literatura sobre como é que grande parte dos preços na economia, a maior porcentagem, acabam por ser fixados com o que os ingleses chamam markup, portanto, através da adição de uma margem ao custo de produção, muito na forma clássica, a um custo de produção, adiciona-se uma margem, e é uma questão do poder de mercado da empresa para depois posicionar o seu produto. E o Kalecki entendia que isso era uma economia planificada também, e, portanto, só havia economias planificadas, tanto capitalistas como socialistas, e o problema é como é que eu consigo um planeamento democrático. Essa é que era a questão fundamental para o Kalecki. No caso do Marx, eu não tenho a certeza que ele quisesse necessariamente alguma forma de planeamento, embora ele baseasse a sua concepção numa teoria do valor que permitia essa forma de planeamento. E quanto à última questão, para finalizar, que agora chegou aos últimos segundos, quando o Pedro estava também a falar dos bloqueios, das questões que surgem às economias socialistas quando se confrontam com o bloco capitalista, bom, isto acontece porque entrou-se num caminho que não era o que Marx pretendia, nem era talvez o que o próprio Lenin pretendesse, porque quando o Lenin faz a Revolução em 1917, há quem pense, quem estudou o caso, que ele estava à espera que houvesse em Berlim uma Revolução em 1917, subsequentemente, só que depois do assassínio da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht em 1919, quebra-se essa possibilidade da tal revolução internacional, que era o Marx realmente pretendia, e começa-se a fazer um capitalismo de Estado. Na altura era entendido como um capitalismo de Estado. Hoje em dia chamamos socialismo, às vezes é isso, mas os socialistas entendiam era capitalismo de Estado. E é nesse contexto que surgem os tais problemas, ou seja, parece-me que a partir do momento que o socialismo constituiu-se como uma espécie de alternativa estatizada, centralizada, ao capitalismo que se apresenta como um mercado em que não existe tanta centralização, fugiu-se um bocado àquilo que era a questão fundamental de Marx, que era uma transformação mais gradual do sistema, embora pudesse desembocar numa revolução, embora mesmo nos últimos escritos isso pudesse não ser assim, mas numa espécie de movimento mais internacional e concertado, e não tanto numa espécie de enquistamento de um sistema supostamente socialista num determinado país que só pode levar depois a conflitos com outros países. Foi o que acabou por acontecer desde a Guerra Fria e dos vários... Portanto, parece-me que para terminar, esta conferência chama-se o capitalismo e a ideia de socialismo. Parece que o fundamental do socialismo era de facto ser uma ideia que deveria entrar dentro, que deveria aparecer supostamente, como assim o Marx pensava, dentro das condições capitalistas que permitem o seu surgimento, e acabou por se constituir não como uma ideia, mas como uma espécie de bloco de países que não era... é uma reconfiguração do que foi o socialismo. Se calhar já tem tanta história que já se pode talvez dizer que se calhar hoje em dia o socialismo já significa mais isso do que aquilo que significou para Marx, ou talvez daquilo que tenha significado para aqueles que cederam a Marx. E só os comentários como ocorreram, ou seja, ou melhor, foi aquilo que me ocorreu que em 15 minutos poderia dizer que pudesse gerar mais comentário face ao que o Pedro tinha dito. E ficam por aqui. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Nuno, pelo excelente comentário e que dá já um bom pontapé de saída para, enfim, eventuais questões que possa haver na discussão. Eu, de qualquer das maneiras, queria perguntar ao Pedro se ele quer dispor de uns minutinhos para, de alguma forma, responder ou comentar aquilo que o Nuno comentou, e se for esse o caso, ok, eu vou então passar a palavra e vou só então dizer também ao público que imediatamente a seguir esta breve intervenção do Pedro, vamos abrir espaço para as perguntas e, portanto, quem tiver alguma coisa a dizer, algum comentário ou alguma breve pergunta a fazer, pode ir agora pensando e preparando, e a seguir, pronto, é levantar a mão ou assinalar no chat que quer falar. Se tiver algum problema com o microfone ou preferirem não falar, também podem simplesmente colocar a questão no chat e eu leio, e depois o Pedro ou o Nuno, ou seja, também podem fazer perguntas ao Nuno, e continuamos aqui o nosso diálogo, ok? Pedro.
Obrigado, Gonçalo, e obrigado, Nuno, pelos ótimos comentários. Eu vou ser breve para não tirar demasiado tempo à discussão. E eu, na verdade, eu concordo com grande parte do que o Nuno disse. Mas talvez eu deva fazer algumas pequenas ressalvas, nem que seja para tornar mais claro um aspecto que talvez no comentário do Nuno depois tenha transparecido como que como se, por exemplo, eu estivesse a fazer uma crítica mais dura ao Marx do que na verdade eu penso que estou a fazer. Na verdade, estas tendências gerais sobre as quais eu assento depois esta proposta de uma arquitetura, economia e política, eu não quero assacá-las demasiado ao Marx. E nessa medida, eu, aliás, por exemplo, comparando em contraste com, por exemplo, o que o Axel Honneth propõe na sua leitura do Marx e da maneira como o Marx lê ou não lê, digamos, um certo núcleo central de algumas propostas ou projetos dos tais socialistas, que o Marx chamava utópicos, eu, em contraste com isso, na verdade, eu compreendo bem, no fundo, esses passos que o Marx tomou, que, em geral, como não dizia, de facto, por exemplo, assentavam no reconhecimento da parte do Marx que era nas instituições centrais da expansão capitalista, que caracterizavam como tal, das grandes empresas, não é? Que, no fundo, estava a surgir o germe de um futuro socialismo, não é? Agora, eu, no fundo, concordando com esse movimento, apesar de tudo, eu creio que, tendo em conta que o Marx depois leva essa identificação para um certo nível de abstração que tem que ver com o diagnóstico e a descrição que ele faz do fator trabalho no âmbito de uma descrição sistémica de capitalismo, por exemplo, às vezes espanta-me, ou melhor, tenho algumas dificuldades em reconhecer ou identificar a justificação para a identificação dessas, por exemplo, dessas grandes empresas ou do trabalhador operário enquanto o agente central do sistema que ele descreve. Só para dar um exemplo, em termos puramente de horas, quer de horas de trabalho e quer também de massa de trabalhadores, se nós considerarmos hoje, como na altura não era considerado, o trabalho doméstico, a maior parte do trabalho, do ponto de vista empírico, era possivelmente na altura o trabalho doméstico realizado por mulheres. E, na verdade, era um trabalho doméstico que também tinha o seu lado mercantil, não era puramente resultado de estruturas ainda feudais nas quais as pessoas simplesmente estavam em casa sem receber um pagamento em troca. E quem fala do trabalho doméstico fala de outras dimensões do trabalho que, em alguma literatura mais recente sobre o Marx, no fundo, passam ao lado da análise sistémica que ele faz. Isto não invalida que ele, de facto, tenha acertadamente concluído que aquilo que movia o sistema para novas direções eram as grandes empresas e não justamente o trabalho doméstico realizado por empregadas domésticas, por exemplo. Mas, de facto, eu acho que há limitações importantes na justificação de, por exemplo, o trabalho operariado, designadamente esse, constitui digamos, o foco central da descrição, tanto do fator trabalho, mas também da descrição sistémica do capitalismo, que eu acho que nos podem permitir levantar algumas questões em relação ao trabalho de Marx. Ao mesmo tempo concordo, no fundo, com muito do que o Nuno disse, sobre, enfim, a maneira como o Marx tentou, de facto, propor, embora nem sempre, na minha opinião, de maneira mais estruturada e convincente, em contraste, por exemplo, com a sua crítica sistémica ao capitalismo, como eu dizia, procurou sustentar ou desenhar uma espécie de percurso futuro da ascensão socialista do plano internacional por dentro, não é? No fundo, como se dentro dos vários países, enfim, globalmente, surgissem numa transição mais revolucionária ou menos por dentro. E eu acho que essa parte no Marx não acho tão convincente, mas acima de tudo o que eu queria dizer é que não é propriamente uma crítica ao Marx que eu quero aqui fazer, mas é justamente um diagnóstico ou uma crítica a desenvolvimentos posteriores ao Marx, que o Nuno bem relatou, especialmente, eu acho que desenvolvimentos influenciados pelos sucessos e insucessos práticos dos partidos e movimentos socialistas
entre os partidos, entre as guerras, entre as duas grandes guerras. E por fim, já agora, eu não tenho muito tempo, portanto eu só queria aqui acrescentar algo que, enfim, algo ao que o Nuno disse sobre quando o Nuno fez aqui uma ponte, uma relação entre o Keynes e o Kalecki, não sei se Kalecki ou Kalecki, e especialmente portanto, a ideia do Kalecki do pleno emprego, aliás, que eu vejo como, não da mesma maneira em relação ao pleno emprego, mas num outro âmbito, num outro tipo de fundamentação, vejo como sendo o substrato da proposta do sociólogo T.H. Marshall, não é? Esta ideia de que a liberdade só é possível quando existir uma certa cidadania que é assegurada por condições materiais e, portanto, um estado de previdência é importante para isso, mas também, indiretamente, o alcançar-se o pleno emprego. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que eu usaria tanto o Kalecki como, por exemplo, o Marshall para sustentar que, enfim, dadas as contingências da evolução da economia política socialista, que nesta fase, hoje em dia, uma das contingências que eu assumo, já dificilmente pode ser desacoplada de, enfim, estruturas legais, jurídicas, como Estados-nação, eu tento, no fundo, argumentar que, em vez de encararmos as várias dimensões de uma economia política como, por exemplo, contraditórias entre si ou atentatórias da liberdade, eu proponho, no fundo, nós encararmos essas dimensões como mais acumulativas. E, portanto, nós tendo, de certo modo, alcançar de uma maneira que eu acho que é ainda justificável do âmbito do socialismo, a proteção legal das pessoas e da sua propriedade, um certo tipo de propriedade, e também a ideia de cidadania livre e igual, com certas condições materiais permitidas pelo pleno emprego e também pelo Estado de Previdência, falta, no fundo, e essa é a minha argumentação, no fundo, completar aqui um terceiro elemento que tem que ver com as expectativas normativas que determinam a nossa capacidade associativa e cooperativa. E, no fundo, eu usaria os próprios argumentos do Nuno para reforçar um pouco o meu argumento. E era só isto que eu tinha agora a dizer. Ok, obrigadíssimo, Pedro. É chegado então o momento de perguntar quem é que quer intervir, se têm perguntas ou não. Nós, enfim, a hora já vai um pouco avançada, nós de todo modo arrancamos com 5 minutos de atraso. Em teoria só teríamos agora cerca de 15 minutos para perguntas e respostas, mas lá está, porque as sessões estão previstas por 1h30, mas isto depende, como sempre, da vontade dos participantes e, portanto, se houver perguntas e se os oradores estiverem disponíveis, podemos ficar um pouco mais a debater. Eu vi que, ok, a Helena pediu a palavra, também já temos algumas perguntas no chat, mas vou passar a palavra à Helena, porque suponho que ela, enfim, vá falar. Helena, queres fazer a pergunta? Força. Sim. Eu tenho de dizer que, primeiro, obrigada ao Pedro e ao Nuno pelas tão interessantes apresentações. Eu queria dizer que isto não é nada o meu... a minha área de trabalho, mas acontece que li há pouco tempo um que seja sobre o capitalismo, o que seja, não sei, Nuno, se vocês leiam em inglês, em francês, mas a que seja uma declaração francesa sobre o capitalismo e todos os 10 anos pede-se a um novo economista para caracterizar o capitalismo, pronto, e então acabei de ler isso. E aquilo que eu gostaria de comentar relativamente ao Pedro é precisamente quais são as características instituidoras do capitalismo, não é? Porque, por exemplo, esse Jean-Pierre Gomez fala de uma norma fundamental que é uma norma de comportamento, que eu acho que o Nuno falou um bocado disso, não é? Capitalizar sempre ter lucro, ter o maior lucro possível, assim, de uma maneira muito broad, não é? O consumidor também, etc. Bom, mas porquê é que eu digo isto? É porque quando depois o Pedro fala de expectativas normativas, significa que tem que se dizer qual é essa norma fundamental, essa norma comportamental para o capitalismo e qual seria para o socialismo. Pronto. E isso significa também, será que o capitalismo
será que se pode reduzir a análise do capitalismo em termos de capital e trabalho? Eu acho que nem pensar. E a última coisa tem a ver com a liberdade. Eu não sei se vocês não sei se vocês estiveram na última sessão daqui da Economia Política, mas eu trabalho sobre a autoridade, precisamente, não é? Porque eu acho que não há nenhum conceito, não há nada mais interessante do que os conceitos que não interessam à economia neoclássica. E um desses é o conceito de autoridade. E para pensar a empresa, é uma maravilha. Muito obrigado, Helena. Eu se calhar sugeria o seguinte: temos já 3 questões no chat. Eu talvez lesse com calma estas 3 questões, portanto, no fundo era como se colocássemos as 4 questões juntamente também com aquelas que, ou seja, as 3 do chat e aquelas que a Helena formulou, e depois passaria a palavra ao Pedro e ao Nuno para poderem responder, comentarem aquilo que quisessem, e depois passaríamos a uma segunda ronda, ok? Só para ter a certeza que aquelas que já foram colocadas não ficam por ser, enfim, abordadas. Estão de acordo com esta metodologia? Ok. Então, no chat, em primeiro lugar, o David Zemeth pergunta se não acham que o mundo laboral moderno devia apostar numa nova cultura empresarial baseada na conciliação trabalho-família. O Tiago faz uma pergunta que eu penso que terá interesse, pelo menos, para o Pedro. Pergunta basicamente sobre o RBI, sobre o rendimento básico incondicional. Pergunta o que acham do RBI enquanto medida possível para o socialismo. Se uma medida como o RBI não teria a capacidade de acabar com o medo do despedimento e, no fundo, surgir de dentro do próprio capitalismo, enfim, enquanto possível aproximação ao socialismo, porque as pessoas teriam a possibilidade de se dedicar às artes e ao trabalho doméstico e comunitário, como o Nuno estava a relembrar a propósito da visão do Keynes, e ao mesmo tempo dar as condições e disponibilidade para as pessoas terem tempo para se organizar em cooperativas e empresas de autogestão. A seguir, o José Azevedo diz que pensa que a democratização da economia é essencial se quisermos evitar o agravamento da crise ecológica e social que estamos a viver, e acha que, na verdade, o socialismo é a única forma de o conseguir. Mas pergunta se, no entanto, tal democratização pode ocorrer no capitalismo. Bem, e já temos mais uma pergunta, já agora coloco-a também. Enfim, cada um de vocês, se não quiser abordar todas, pegue naquilo que achar mais interessante, mas já agora aproveito e coloco-a, que é a pergunta do João Moreira de Campos, que pergunta se uma interpretação contemporânea da noção de internacionalismo não poderia ter significado, nos últimos anos, uma ideia de globalização alternativa à globalização neoliberal. Bem, são muitas perguntas. Talvez passe em primeiro lugar, uma vez que algumas delas são mais dirigidas ao Pedro, a palavra ao Pedro e depois ao Nuno também para poder acrescentar o que quiser. Pedro. Obrigado, Gonçalo, e obrigado a todos pelas perguntas. Eu vou primeiro responder, vou tentar responder às perguntas da Helena. Obrigado. Ora, no fundo, a Helena perguntou em relação às quais são as expectativas normativas imanentes ou inerentes ao capitalismo, e eu não sei, no sentido, e eu tento sempre reforçar este ponto, que eu enfim, tenho a posição de que o capitalismo, apenas enquanto tal, não é suficiente para eu conseguir descrever internamente quais são as suas as expectativas normativas dos agentes que dentro dele existem, justamente porque existem também diferentes tipos de capitalismo. É muito mais fácil dizer quais é que são as expectativas normativas dentro de sociedades, por exemplo, liberais capitalistas, por exemplo, ou sociedades onde uma certa ideia de socialismo, social-democracia é dominante, ou outras sociedades. E, portanto, eu acho que, como eu tenho uma certa tendência teórica de ver o capitalismo simplesmente, e aqui este simplesmente é um largo passo teórico, simplesmente como um sistema de interação económica tendente à acumulação de capital através da troca privada,
tenho dificuldades em aqui imputar uma grande dose de normatividade, ou pelo menos muito abrangente, para além daquela que, e existe, e referi, que está relacionada com a troca. Portanto, eu acho que, entre os sistemas capitalistas em geral, existe uma certa, um conjunto de expectativas normativas que tem que ver com o uso e usufruto dos bens, especialmente no domínio da troca. E também, já agora, existem fortes expectativas normativas dentro de qualquer sistema capitalista em relação, por exemplo, às promessas contratuais, ao exercício dos contratos, em relação à realização de pagamentos e tudo isso, às expectativas normativas fortes. Para além disso, eu tenho grande dificuldade em dizer, mas a partir do momento em que acoplamos isso a qualquer outro sistema também de natureza política e social e analisamos as condições portanto, as expectativas normativas dentro de cada sociedade, eu aí acho que já podemos fazer esse casamento, digamos assim. Eu talvez não tenha percebido bem a pergunta que a Helena colocou no final em relação à autoridade. Eu talvez não tenha percebido bem, eu tomei aqui uma nota, mas eu creio que não percebi, portanto eu se calhar agora não vou tecer nenhuma consideração, porque eu creio que não ter percebido a pergunta, mas se a Helena quiser depois reformular, eu gostaria. E já agora, Gonçalo, já que leste as perguntas todas, e eu talvez, enfim, não sei, há uma pergunta aqui que me refere em concreto, que é do RBI, e de facto, como o Gonçalo referiu, é um tema sobre o qual eu tenho algo a dizer, porque já escrevi sobre o RBI, designadamente sobre a possibilidade de um RBI em Portugal, do ponto de vista meramente financeiro. E eu diria que em relação ao RBI, e no fundo para ser consistente com o tipo de arquitetura político-económica e institucional que eu tenho aqui em mente, eu diria que em primeiro lugar, se o RBI for concebido como uma espécie de modelo que pode ser experimentado, então eu diria que sim, pode ser experimentado e pode ser testado. Nós podemos especular sobre as suas consequências, designadamente ao nível do trabalho associativo e cooperativo, de facto, podemos. E desse ponto de vista, eu acho que é difícil dizer justamente se patrocinará ou não esse tipo de atividade económica, mais cooperativa e associativa. Por outro lado, e é aqui que eu faço uma ressalva, no âmbito do... E depois há o lado financeiro, sobre o qual eu já estou, enfim, farto de falar e não quero dizer muito hoje. Mas sobre a parte mais arquitetura institucional, há uma característica muito própria do RBI que o coloca um bocadinho em contraponto com outras das ideias de experimentação microeconómica que eu tenho aqui em mente. É que o RBI apresenta-se como uma política universal e, portanto, é uma política que se encaixa num certo nível de igualdade perante a lei, fornecimento portanto, de provisão das condições materiais mínimas para a existência, mas como tem um lado, digamos, de financiamento, é uma política que eu acho que não pode, e no fundo é o argumento que eu estou sempre a fazer, não pode ser vista isoladamente de uma economia política mais geral. Portanto, um RI pode funcionar, mas depende de como é financiado, depende de como se coordena e articula com outras políticas económicas. Portanto, eu acho que é uma questão totalmente em aberto. Agora, não sei se respondo a outra questão ou se passo a palavra ao Nuno. Como preferes, das perguntas que foram feitas, existe alguma outra em relação à qual tu neste momento queiras acrescentar alguma coisa? Senão eu passo ao Nuno e depois posso voltar a passar a palavra a ti. Eu acho que neste momento acho que podes passar a palavra ao Nuno. Ainda estou aqui novamente a reler as claro, claro. Ok, portanto a primeira pergunta da Helena tinha a ver com o significado de capitalismo, ou seja, nós passámos muito tempo a falar do socialismo e pouco do capitalismo e do quadro normativo. Eu tendo a dividir os sistemas políticos ou ideologias políticas em três fundamentais: o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. E a maneira como organiza as ideias é que, no caso do liberalismo, pressupõe-se que os agentes económicos têm capacidades e uma autonomia já relativamente estável e, a partir daí, fazem um contrato social. No socialismo, argumenta-se que é preciso que os seres humanos têm mais alguma plasticidade, mas que tem que ser trabalhada pela educação, etc. E, portanto, é possível mais alguma transformação e não basta um contrato social. No conservadorismo, argumenta-se que é de tal forma construído que até questões como a família, o território, etc.,
são fundamentais. E o capitalismo eu vejo como uma especificação de um regime possível dentro do que é o liberalismo. E as características do capitalismo depois divergem conforme a forma como pretendemos definir. No caso do Marx, ele entendia que é um sistema em que, ele não usa a palavra capitalismo, mas ele entende que é um sistema em que a acumulação de capital é a força motriz. Os autores da escola histórica alemã, que o Marx criticava, porque chamava-os os socialistas de cátedra, porque eram os professores catedráticos que eram socialistas, mas depois não faziam nada em termos de atividade política, etc. Então eram os socialistas de cátedra, quer dizer, não, só fazem conversa e não fazem nenhuma ação política concreta. E esses da escola histórica alemã, eles entendiam que o que caracteriza o capitalismo é uma racionalização da sociedade, ou seja, as coisas serem, devido a esta lógica de mercado, de cálculo de custo e benefício, de quantificação dos termos de troca, etc., esta lógica calculista expande-se a toda a sociedade. E é aqui que começa a interagir de certa forma com o quadro normativo, porque o argumento que esses autores fazem, e o Schumpeter acabou por pegar nesse argumento e desenvolvê-lo também, o Schumpeter, enquanto o Marx achava que o socialismo era uma espécie de salvação para a humanidade não cair numa catástrofe social e ecológica, o Schumpeter às vezes parece achar que o socialismo é uma inevitabilidade, mas com uma certa pena, porque ele acha que o capitalismo era uma coisa melhor, mas que é inevitável que vá desaparecer. E o Schumpeter entendia que essa racionalização da sociedade, essa quantificação, essa atitude calculista, começa a dada altura a chocar com o que é o quadro normativo que ele entendia que transitava do feudalismo. Não vamos agora discutir se era inteiramente assim. E nós hoje em dia, quando vemos em várias atividades da nossa vida, nas empresas, por exemplo, nas universidades, cada vez mais se pede às pessoas ou se mede a atividade das pessoas em função de quantidade de artigos publicados com indexação tal e fator de impacto tal, ou nas empresas quando se usam métricas também para medir o que é o trabalho dos trabalhadores, isso ao fim e ao cabo essa tal expansão dessa atitude calculista. Se nós quisermos caracterizar o capitalismo como uma cultura calculista, também como faz a escola histórica alemã, e nesse caso ela começa a interferir com o quadro normativo, com os valores e com a forma que as pessoas têm de se organizar. Se por outro lado quisermos definir o capitalismo em função de um processo de acumulação de capital, também podemos entender que essa atitude calculista acaba por ser não é um fim em si, não é a única parte que devemos focar, mas perceber que isso é um meio precisamente para conseguir esse tal para conseguir essa tal acumulação. E em suma o Schumpeter entendia que o socialismo acabaria por ser algo muito derivado desse calculismo e daí vem o planeamento, etc., e essas questões. Portanto, eu penso que é esse o tipo de choque que o capitalismo causa com o quadro normativo, entendido dessa forma, se nós quisermos, como eu defini agora, especificar o capitalismo como um regime possível dentro do liberalismo, nesta organização em três sistemas base. Estou a ser um pouco eurocêntrico, porque eu não tenho conhecimento suficiente do que se passa fora da Europa e da América do Norte para saber avaliar os outros sistemas políticos. Ainda muito recentemente estou a tentar perceber as culturas mais orientais. Portanto, a exposição é o que é, dentro das minhas limitações de análise neste campo. Quanto às outras questões, portanto, aqui fala-se da questão se pode a democratização ocorrer no capitalismo. Aqui o Marx falava dessa democratização em termos de algo que aplicava a consciência de que é o trabalhador que está de facto a fazer a ação e que ele não precisa de facto do acionista anónimo, do capitalismo. O John Stuart Mill falava desta democratização muito em termos de cooperativas, entendia que se as cooperativas conseguissem se organizar e ser competitivas no mercado, naquilo que era uma versão liberal do socialismo, chama-se às vezes já a visão do John Stuart Mill uma espécie de socialismo liberal ou de liberalismo social, porque essas cooperativas teriam que ser mais competitivas no mercado que as empresas de propriedade privada. Aqui o João também coloca a questão do internacionalismo, se não podia ter uma ideia de globalização alternativa. Sim, a globalização pode-se dar de muitas formas. Eu acho que a ideia do Marx era de facto internacional. Quando se fala em globalização, já não estamos a falar necessariamente de internacional, porque o internacional pressupõe que ainda há nações e que o Estado-nação ainda é um ator fundamental nessas relações, porque são internacionais. Quando é globalização, já podemos estar a transcender o próprio Estado-nação. Portanto, era uma questão que aqui seria de considerar. E eu acho que cobri
as questões, está a faltar a questão do RBI. Bem, isso qualquer pessoa aqui sabe mais sobre isso do que eu, não é? Portanto, não, mas no caso do RBI, aqui parece-me que o grande problema que enfrentam quando se fala do RBI é, para já, aquela questão do argumento da reciprocidade. Será que eu posso receber sem estar a trabalhar aqui nós acabamos por estar um bocado influenciados pela teoria marginalista outra vez, aquela ideia da produtividade marginal do trabalho e que o salário é uma espécie de remuneração do que é essa produtividade marginal do trabalho. Mas a verdade é que é muito difícil identificar o que é a produtividade marginal do trabalho. Aliás, no debate que houve sobre isso, que foi a controvérsia de Cambridge, entre a Universidade de Cambridge e o MIT, uma das principais controvérsias da história do pensamento económico, a conclusão que se chegou, com um autor chamado Thorstein Veblen, já tinha chegado há muito tempo atrás, antes destes debates todos, é que é muito difícil destrinçar o que é que cada pessoa e cada elemento individualmente está a contribuir para a produção, porque a produção é sempre um ato coletivo e o próprio conhecimento é coletivo, isto é, nós estamos a usar a internet não foi desenvolvida por um empreendedor que tenha sido remunerado pelo seu trabalho, quer dizer, estou a investimento público a vários e portanto, a partir do momento que nós percebemos que a remuneração é algo que resulta de forças institucionais e políticas acerca do que é que consideramos uma remuneração adequada, depois temos um espaço para considerar coisas como o RBI e concordemos ou não com ele. Claro que se implementar um RBI dentro de um sistema capitalista, o que é muito natural que aconteça, é que as empresas possam dizer, bem, eu se calhar não preciso de pagar um salário tão alto como estava a pagar porque as pessoas estão a receber um RBI. Se isso acontecer, acaba por ser uma forma de subsídio à empresa. Então quer dizer que se calhar uma forma de financiar o RBI poderia ser uma tributação precisamente para compensar esse facto. Quer dizer, agora podemos entrar numa série de discussões sobre quais são as formas técnicas de fazer isso, qual é o tipo de tributação adequada, qual é o tipo de distribuição de rendimento que implica. Eu não vou discutir porque eu sou um perfeito ignorante nesse tema, não é um tema que eu domino. O Gonçalo, por exemplo, sabe muito mais do que eu sobre isso e eu sinto que é um completo desperdício de tempo estarem a ouvir a mim sobre isso em vez de ouvir o Gonçalo. Diria apenas que o quadro dentro do qual se deveria ser discutido deveria transcender a questão da produtividade marginal do trabalho, porque na teoria económica já vimos que não é possível mensurar isso de forma exata, e perceber que trata-se de pensar em arranjos institucionais e políticos que façam face ao que são os desafios contemporâneos no contexto do que é a produtividade. O Keynes, por exemplo, entendia que nós daqui a 100 anos, ele dizia isto há 100 anos atrás, daqui a 100 anos não se precisa trabalhar mais do que 3 horas. Isto se houvesse pleno emprego, se não houvesse pleno emprego podia ser diferente. Portanto, eu sinto, este é o tema sobre o qual eu estou a falar mais, porque é aquele sobre o qual eu devia estar calado e, portanto, vou parar aqui. Obrigado. Como é aquele que eu sei menos, é aquele que eu acabo por estar mais tempo a racionar para mim próprio, a ver se chega a alguma conclusão e isso não vale a pena. Obrigadíssimo pelas vossas respostas, Nuno e Pedro. Existe, enfim, eu tenho uma grande tentação de começar a intervir e dizer todo o tipo de coisas sobre estes assuntos, mas vou, enfim, não abusar da minha posição de moderador. Temos mais uma pergunta no chat e o tempo já vai relativamente avançado e, portanto, não poderemos ter uma terceira ronda de perguntas, mas podemos ter agora a segunda. E, portanto, eu perguntava se existe mais alguém dos presentes que queira fazer alguma pergunta, ligando o microfone, colocando no chat, não? Bem, não sendo esse o caso, eu vou então passar a ler a última pergunta, é a pergunta do Álvaro Ribeiro, que diz que não é um especialista nestes assuntos, não é da área da economia, mas tem estado a reler um livro de Rodney Stark, intitulado The Victory of Reason, How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success. E pergunta que comentário é que merece ao Pedro e ao Nuno a relação entre cristianismo, liberdade, capitalismo e o Ocidente. Será o cristianismo a base de sucesso do capitalismo ocidental? O que já agora, se me permite um pequeníssimo comentário, me relembra uma das questões que foi colocada pela Helena ao Pedro, que tem que ver precisamente com a base normativa do capitalismo e da qual o Nuno também já falou, porque lembra-me Weber, não é? O pequeno comentário é só este. Talvez parte do sucesso do capitalismo em geral e, obviamente, sobretudo da forma liberal de capitalismo que se impôs no Ocidente,
tem que ver muito com a própria capacidade, com a noção de espírito do capitalismo, precisamente, com a capacidade de encontrar justificações verdadeiras ou ideológicas para o engajamento, para utilizar um termo afrancesado, das pessoas no capitalismo, para a colaboração pacífica das pessoas no capitalismo e para tender a obnubilar as possibilidades de formas de organização económica alternativas, precisamente por julgar sobre os ideais de ação, sobre as normas, sobre os valores e as crenças das pessoas, tal como foi pela primeira vez analisado pelo Max Weber a propósito da ética protestante e do espírito do capitalismo, e depois mais tarde, enfim, pelo Luc Boltanski, Eve Capello, etc., com as questões do novo espírito do capitalismo e das mutações das crenças associadas à própria ordem capitalista. Isto não é verdadeiramente uma pergunta, eu estou a resistir à tentação de as fazer, de expor as minhas opiniões, é apenas um complemento. Perguntava-vos, Pedro e Nuno, se têm algum comentário a fazer sobre esta questão. Só um comentário curto. Bem, em primeiro lugar, eu não conheço o livro, portanto, eu não posso dizer muito em concreto sobre esse livro. Mas, enfim, ligando ao que o Gonçalo estava a dizer sobre a ética protestante do Weber, mesmo, enfim, em jeito de curta resposta ao comentário, ou à pergunta, mesmo na ética protestante do Weber, não creio que encontremos um argumento que procura justificar ou procura basear a ascensão do capitalismo meramente na existência de um espírito coletivo dentro de uma religião. Eu encontro mais um argumento que procura elevar portanto, esse espírito coletivo, fornecido, neste caso, pelo protestantismo, como um fator determinante. Eu acho que, no fundo, isto para chegar à conclusão geral, que é a minha resposta, que é de que eu vejo sempre com alguma suspeição explicações das ascensões de sistemas complexos com base apenas num fator. E, portanto, eu tenho dificuldade em, no fundo, alinhar nessa identificação um bocado unívoca. E isto era em resposta a esta pergunta. E só para voltar um pouco a alguns comentários, algumas formulações comentários que o Nuno usou e fez em relação justamente às expectativas normativas dentro do capitalismo. Eu fiz referência mais àquelas expectativas normativas que eu argumento que estão em jogo no momento essencial do sistema capitalista, que é no capitalismo avançado, o argumento da troca económica, do intercâmbio económico, através dos mercados, e o argumento que há aí expectativas normativas, mas no fundo o Nuno estava aqui a referir, na descrição, se nós descrevermos o capitalismo enquanto sistema visto de fora, num argumento eu acho que encontra, por exemplo, eco no Canetti, por exemplo, no Massa e Poder, na descrição de sistemas enquanto expansões de massa. Nós podemos, embora eu tenha alguma dificuldade, tenha algumas dúvidas, nós podemos ver ou encontrar no capitalismo, nessa atitude de permanente expansão da produção e, ao mesmo tempo, uma expectativa justamente em relação a essa expansão da produção, a qual nós podemos conferir um caráter normativo. E, portanto, se calhar há uma promessa normativa implícita dentro do capitalismo, que é o de que as pessoas, no fundo, vão viver materialmente melhor amanhã do que ontem e vão escapar à pobreza. O que pode já agora explicar por que razão é que o capitalismo é tão popular em certas partes do mundo, digamos assim. Mas, mais uma vez, era só um pequeno comentário, um pequeno acrescento ao que o Nuno tinha referido. Sim, é a expectativa normativa de emancipação pelo capital, digamos assim, o que faz parte da justificação ideológica, tem ela depois alguma correspondência na prática ou não, ou seja ela realizada ou uma promessa. Pronto, eu vou-me calar, peço desculpa. Nuno, queres dizer alguma coisa? Não, acho que sobre a parte do espírito de capitalismo já disseste tudo muito bem, Gonçalo, eu não tenho nada a acrescentar, aliás, é novamente a tua especialidade, portanto ficava também por aqui em termos de comentário, até porque também não conheço a obra que está aqui a ser referida, e o que eu iria fazer seria divagar sobre um entendimento de cristianismo e capitalismo, e acho que não é isso que se pretende, portanto não vou ficar, se conhecesse a obra comentaria, não conhecendo não consigo comentar no tempo que nos sobra.
Bem, assim sendo, e como não há mais perguntas, resta-me reiterar muitíssimo os agradecimentos, agradecer-vos muitíssimo, Pedro e Nuno, pelas vossas intervenções, também aos presentes que fizeram perguntas, ou das pessoas que tiveram paciência para estar aqui connosco a assistir. Penso que foi uma sessão riquíssima, apaixonante, sobre o capitalismo e o socialismo e as múltiplas ideias, conceitos, expectativas normativas, mecanismos de economia política e eventuais dificuldades práticas à implementação de uma alternativa socialista enquanto regime económico misto, e dizer que, enfim, este é o final, como disse no início, deste ciclo, desta fase do nosso ciclo sobre o capitalismo em questão. Voltaremos a seguir ao verão e esta sessão será disponibilizada no canal YouTube da Associação Portuguesa de Economia Política, como sempre. E continuarão aqueles de entre vocês que recebem as informações do Núcleo da Região Norte de Economia Política, que eu dirijo com o Luís Carvalho, a receber as informações sobre as nossas próximas atividades, incluindo uma conferência presencial que queremos organizar a seguir ao verão. Muito obrigado a todos mais uma vez e até breve. Obrigado a todos. Obrigado.